Eu costumo pregar expositivamente, mas hoje eu vou pregar tematicamente, apesar de fazer algumas leituras e interpretação dessas passagens, tá bem? Há algumas diferenças. Uma pregação expositiva, geralmente os pastores da igreja lá fazem isso. Expositiva é quando a gente pega um texto e vai discorrendo a respeito dele e aplicando ele sobre sua vida. Temática, o nome já diz, tem um tema específico e a gente vai pegando alguns versículos, algumas histórias. Ainda tem um outro tipo que é textual, mas eu prefiro expositivo. Hoje eu vou fugir um pouquinho do meu padrão e ir para uma temática um pouquinho, tá bem? Todos acharam Mateus 2, 1 ao 16? O pessoal aí da mídia está ligado hoje, que hoje eu vou usar a Bíblia, tá bom? Bastante. E a palavra do Senhor diz assim, Mateus 2, verso 1 ao 16, que após o nascimento de Jesus em Belém, da Judéia, nos dias do rei Herodes, eis que alguns sábios vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e indagavam, onde está aquele que é nascido, rei dos judeus? Pois do Oriente vimos a estrela e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado e toda a Jerusalém com ele. Tendo reunido todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. Mateus 2, agora verso 5. E eles lhe responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta. Mas tu, Belém, da terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti sairá o guia que como pastor conduzirá Israel e o seu povo. Então Herodes, chamando secretamente os sábios, interrogou-os exatamente acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. Mandou-os a Belém e disse, ide e perguntai diligentemente pelo menino. E quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Após terem ouvido o rei, seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre um lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com um grande e intenso júbilo. Ao entrarem na casa, encontraram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe ofertaram presentes, ouro, incenso, mirra. E sendo por divina revelação avisados em sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho, verso 13. Depois que partiram, eis que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito, permanece lá até que eu te diga, pois Herodes há de procurar o menino para o matar. José se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito através do profeta, do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido iludido pelos sábios, irou-se terrivelmente e mandou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e em toda a circunvizinhança, de acordo com as informações que havia obtido com os sábios. Amém, igreja? Mensagem bem conhecida, né? Eu poderia estar num culto de Natal para estar falando do nascimento de Jesus, mas como Simone ainda está congelada, junto com Roberto Carlos, não é Natal. Mas a gente vai trazer uma palavra no início sobre esse momento. Herodes, Jesus, os magos vindos do Oriente, e depois a gente vai trazendo outras informações para os irmãos. Quem já viu vídeos no YouTube aqui, que no último ano se tornaram muito virais? 30 contra 1, 50 contra 1, 100 contra 1, né? A gente já viu 30 cristãos contra um ateu, 30 direitistas contra um esquerdista, 30 esquerdistas contra um direitista, 30 católicos contra um evangélico,
Quem já viu esse tipo de vídeo aqui? Todo mundo, eu acho que já percebeu que isso virou uma febre, especialmente no YouTube, e termina que nas demais redes sociais, os frames, os cortes, eles vão viralizando. Um ficou muito famoso, foi do pastor Tassos Licurgo, onde ele debateu com 30 ateus. E a ideia desses vídeos nada mais é do que colocar uma pessoa com um tipo de ideologia, um tipo de crença, seja ela religiosa, política ou científica, no centro de um debate, rodeado de pessoas que acreditam em coisas completamente opostas ao que aquela pessoa acredita. E aquela pessoa no meio, ela é bombardeada com argumentos, contrassensos, ideias que visam derrubar a ideia daquela pessoa que está isolada. Logo, se tem um cristão debatendo com 30 ateus, os ateus eles vão discorrer a respeito da não existência de Deus ou dos deuses. Eu não conheço, pelo menos não deveria existir, um ateu de Deus Jeová. Um ateu de verdade, ele deve ser ateu de todas as religiões, né? Dizem até que nós somos um pouco ateus, já que nós acreditamos no único e verdadeiro Deus, logo não acreditamos nos deuses falsos. Então, em certa medida, nós não acreditamos nos deuses de outras religiões, mas glória a Deus que acreditamos no Deus uno, verdadeiro, o que salvou as nossas vidas e que um dia rasgará os céus para nos libertar e levar para os céus de glória. Você pode dizer amém? Desse Deus nós não somos ateus, porque temos a prova cabal da sua existência relatada na Bíblia Sagrada. Ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne, habitou no meio dos homens, cheio de graça e de bondade, e esse Verbo deixou o Espírito Santo e está no nosso meio na noite de hoje. Entenderam a ideia do vídeo? Quem nunca assistiu esse tipo de vídeo? 30 contra 1, 50 contra 1, 100 contra 1, e a ideia sempre é colocar a ideia daquele um em xeque. O tema da mensagem de hoje é parecido com esses temas que estão propostos no YouTube. E a ideia aqui é que seja 6 Herodes contra um cristão. A palavra de Deus relata categoricamente que existiram 6 Herodes diferentes na Bíblia. Talvez até esse momento da tua vida, você acreditou que o mesmo Herodes que mandou matar Jesus é o mesmo que consente na morte dele. Não é. Já é um outro Herodes completamente diferente. Esses Herodes só aparecem no Novo Testamento. Eles não aparecem na Antiga Aliança. Eles não aparecem de Gênesis até Malaquias. Eles só aparecem nos Evangelhos e também no livro histórico de Atos. E vocês vão ver que esses 6 homens tiveram a oportunidade de, em algum momento, cruzar ou com Jesus Cristo ou com seus seguidores. E como Jesus falou diretamente para Paulo, Paulo, por que me persegues? Isso é uma lição de eclesiologia, estudo da igreja. Ao perseguir Jesus, Paulo estava perseguindo, ao perseguir a igreja, Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Logo, a nossa história, ela corrobora com a história de Jesus Cristo. Então, a gente poderia falar que esse tema é 6 Herodes contra um Cristo, ou 6 Herodes contra um cristão. À primeira vista, parece uma batalha árdua. No primeiro plano, parece que não é uma luta muito justa. Todos esses Herodes foram reis, governadores. Todos esses Herodes foram homens influentes, extremamente ricos, descendentes de reis, tinham autoridade e prestígio. Do outro lado está Jesus. Primeiro Jesus, nascido em Belém, a menor das cidades, a mais improvável das cidades, colocado numa manjedoura, um local onde os animais comiam, fugido
para o Egito. Não podia ficar na sua própria terra de nascença. O profeta Isaías dizia que ele não tinha sequer parecer ou formosura. Que ele era um árduo trabalhador e herdou a profissão do seu pai, se tornando carpinteiro. Aos 30 anos foi batizado, foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo a fim de ser tentado, venceu o diabo, começou o seu ministério de milagres, cura e lançamento da palavra do Senhor, atormentou os líderes religiosos e políticos de sua época, mas não morreu porque atormentou políticos e religiosos. Ele morreu pelo peso do meu e do seu pecado. E na cruz do Calvário o Senhor foi colocado, e junto com ele todos os nossos pecados. Mas a grande notícia é que todos esses 6 Herodes morreram e continuam mortos. Porém, aquele Jesus que nasceu numa aldeia extremamente humilde, morreu e ao 3º dia ressuscitou. Está sentado à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso. Um dia voltará, julgará vivos e os mortos, inclusive os Herodes. E nós subiremos aos céus de glória para reinar com esse Senhor. A coroa de Jesus é espiritual, muito maior, muito melhor do que de qualquer Herodes. Acumulai, pois, tesouros nos céus, diferentemente dos tesouros da terra, porque os tesouros da terra, as pragas vêm, o ladrão leva, a ferrugem corrói, mas o tesouro que nós ajuntamos nos céus, ele não é efêmero, não é passageiro, ele é eterno. E é essa coroa que está em Jesus, logo está sobre a vida daqueles que são chamados pequenos Cristo. Diga para quem está do seu lado, você é pequeno Cristo. Diga, você é imitador de Cristo. Então, o tema da mensagem de hoje, 6 Herodes versus um Cristo, 6 Herodes versus um cristão. Nós lemos a respeito do primeiro Herodes. Esse era conhecido como Herodes o Grande. Esses reis têm mania de grandeza, sabe, Rodrigo? Alexandre o Grande tinha menos de 1,60 m de estatura. Mas, obviamente, que no seu nome pomposo tinha que levar o nome de grandeza, para compensar a baixa estatura. Dizem que Napoleão, não o gato de Marcela, mas vocês sabem que Marcela tem um gato chamado Napoleão, né? Isso é um traje. Mas é isso. Oi? É. Ele também era baixinho, mas sempre se colocando exaltado, grande. Esse Herodes se dizia grande também. Herodes, o Grande, é o primeiro relatado na Bíblia Sagrada sobre esses outros 6. E todos eles têm forte relação entre si. E a palavra do Senhor nos afirma algumas coisas a respeito de Herodes o Grande. A primeira coisa que é dita a respeito dele é que ele ouviu falar que chegaram homens vindos do Oriente a fim de encontrar o rei dos judeus. Herodes é o rei sobre Israel. E quando ele ouve falar que tem gente vindo de longe, dizem que da Síria, dizem que da Índia, dizem que da Pérsia, seriam esses 3 países, de onde esses magos, astrônomos, não astrólogos, astrônomos, que eles interpretavam as posições dos corpos celestes. Astrólogo é loucura, não existe. Sagitário, Câncer, isso aí esquece. Se lhe perguntarem qual é o seu signo, você diz que é de Jesus Cristo com ascendente em Jeová. Sou de Leão, da tribo de Judá. Só não diga que é de Sagitário. Sagitário, crente não acredita nisso, isso é outra religião. Crente não tem essa ligação. Eles eram astrônomos, interpretavam os luminares, viram um luminar, seguiram esse sinal. Herodes ficou sabendo e disse: opa, venha até mim. Eu quero saber que rei dos judeus é esse que está vindo tomar o lugar do Herodes o Grande. Se nasceu o rei dos judeus, ele é o novo rei. Ele é uma ameaça para mim.
Só que Herodes era muito articulado. Ele não deixa isso transparecer. Ele coloca panos sobre uma situação para tentar ludibriar, enganar os homens vindos do Oriente, dizendo que ele mesmo queria prestar culto àquele rei e que quando eles o encontrassem, enfim, voltassem para o seu palácio e dissessem onde é que eles encontraram o rei dos judeus. E tem uma curiosidade. Ele pergunta aos sábios assim, ó: há quanto tempo vocês veem essa estrela? Não é por acaso. Assim como não é por acaso ele mandar matar crianças não recém-nascidas, mas crianças até 2 anos de idade. Muito provavelmente a resposta daqueles magos, daqueles homens do Oriente, é que eles viam aquelas estrelas há mais de 2 anos, ou há pelo menos 2 anos. Aquele sinal foi dado, e você não viaja da Índia para Israel no ano 0 de avião. Você não viaja de trem. Você leva um bocado de tempo para encontrar seus demais amigos e seguir para Israel. Provavelmente, no intervalo de 2 anos, nasceu criança que só agora, porque aquele povo não tinha televisão, não tinha Casé TV. Ia fazer menino. Jesus nasce nessa ocasião. Um anjo alerta aqueles homens e diz: olha, o grande aí está de resenha. Ele está querendo enganar vocês. Ele não quer adorar o rei dos judeus de jeito nenhum. Não voltem para o palácio depois de adorarem ao único e verdadeiro rei. Meus irmãos, aqui eu trago uma palavra para vocês. Depois que você começar verdadeiramente a adorar, e a tua vida é um altar de adoração ao Senhor, desde o dia que você o aceitou, não volte jamais para o palácio no qual você um dia entrou. Não entre nesse palácio, ele não é mais para você. O palácio parece atrativo, mas ele cheira a sangue, ele cheira a morte, ele cheira a pecado. A gente segue a nossa jornada de acordo com o que o Senhor, ele nos orienta. Pode ser até que um anjo não nos apareça e nos diga para onde seguir, Ana. Mas ele deixou ordens claras de onde e para onde nós devemos seguir. E isso está registrado nas Sagradas Escrituras. Há pessoas que, assim como Herodes, resistem a ouvir a verdade do Senhor. No conflito do primeiro Herodes contra Jesus, Jesus sai vitorioso. A mando do anjo, José pega Maria, vai para o Egito, vive por anos como um imigrante, escondido para que não possa morrer, para que não possa ser perseguido, para que não possa terminar não cumprindo o seu chamado. Mas a relação do primeiro Herodes com o cristão, diferentemente do Herodes, toda vez que a gente ouvir a verdade, e a verdade é uma só, é o que está contido nas Sagradas Escrituras, que a gente não possa sufocar a verdade, que a gente não possa matar a verdade, que a gente não possa perseguir a fim de derrubar, derrotar a verdade. E qual é a verdade? É o que está descrito em João 14:6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Toda vez que Cristo confronta nossos ídolos, e o ídolo de Herodes era o trono e a coroa. Qual é o seu ídolo? Toda vez que ele confronta nossos ídolos, o nosso coração natural tende a se comportar como Herodes o Grande. E violentar, assassinar, retirar do local que é de Jesus por direito. João Calvino, Maurício, diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos.
Se a gente não se cuidar, a gente age que nem Herodes e mata Jesus logo no início do ministério de Jesus sobre a terra ou do ministério de Jesus sobre os nossos corações. Crianças de até 2 anos foram brutalmente assassinadas porque Herodes queria assassinar aquele que estava ameaçando a idolatria do seu coração. Você entende que o coração do homem ele é cruel, ele produz uma idolatria terrível, que é capaz de sufocar não apenas Cristo, mas até mesmo pessoas inocentes que estão ao nosso redor. Diga comigo assim, no meu coração. Diga mais forte, meu irmão, no meu coração há espaço para Jesus. E eu não vou sufocá-lo. Você crê nisso? Dê um glória a Deus. Esse é o primeiro Herodes. O grande. Grande quem, né? Grande é o Senhor. Quando a gente tem o trono no lugar de Deus, ou coloca outras coisas no lugar de Deus, a gente é violento, a gente quer guerra. Mas o nosso coração, o coração de alguém verdadeiramente moldado por Cristo, é um coração que exala paz. Aí vem o segundo Herodes, ainda aí em Mateus 2, verso 19 ao 23. Sua Bíblia continua aberta. E aí, apesar de falar ainda de Herodes, já não é o mesmo Herodes, já é outro. E como é que a gente entende que é outro? Diz que, então, verso 17, 2,17, se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, pranto e grande lamentação. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, pois já não existem. Isso é a matança das crianças. Após a morte de Herodes, o Grande, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José. José estava onde? No Egito. José já saiu. Herodes o Grande já morreu. E olha o que acontece. Dispõe-te, o anjo diz a ele, toma o menino e a sua mãe, vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam tirar a vida do menino. Herodes o Grande morreu. Então José se levantou, tomou o menino e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas ao ouvir que Herodes Arquelau, filho de Herodes o Grande, estava reinando na Judeia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Contudo, tendo sido avisado em sonho, por divina revelação, seguiu para as regiões da Galileia, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas, ele será chamado Nazareno. Segundo Herodes, o Grande morre. E aí, vindo do mesmo palácio, que em um momento foi ocupado por Herodes o Grande, o seu filho ocupa o lugar. O trono era hereditário. Parece algumas igrejas hoje, né? Algumas igrejas viraram uma capitania hereditária. A igreja lá não vai ser assim, tá bem? Glória a Deus. Se eu tiver filhos aqui, Listácia, Junião tem filho, Lamartine tem filho, a igreja continuará pertencendo ao Senhor Jesus. Não que um filho não possa ter a unção também como um pai tem, não vejo dificuldade nenhuma. Mas o que nós temos visto hoje nas igrejas são capitanias hereditárias sendo passadas de pai para filho, ou empresas familiares. Esses dias eu vi um pastor do qual eu muito admiro, dizendo assim, isso é só um parênteses, tá bem, meu irmão? E é um alerta, não é um ataque a ninguém. A quem servia carapuça, serviu, amém. Posso fazer nada, a gente está aqui para relatar o que de fato são as coisas. E ele dizia assim, olha, fuja da igreja que é familiar. O pastor é o presidente, a mulher é a vice, o irmão é o secretário, o cunhado é o tesoureiro. E aí eu fui além disso, olha, não é só assim. Às vezes tem uma gama de bajuladores ao redor que não é da família, mas quer ser da família. E aí, para dar uma falsa sensação de que é uma igreja
ampla, não necessariamente democrática, a palavra não é essa, mas que tem uma transparência, que tem uma maior administração para além da família, aí vai colocando fulano no cargo tal, ciclano no cargo tal, mas quando fulano, ele olha as contas e vê que as contas da igreja estão estranhas, ele é cortado do circuito. Ou ele se cala e consente, ou então ele vai lá e é cortado da história. A ideia de ter um presbitério, isso não nos torna melhor do que ninguém, é ter 4 famílias, e o projeto é que sejam 5, administrando a igreja para que haja pluralidade de ideias, divergência, porque entre nós há divergência, sim ou não, Lamartine? Sim ou não, Aquiles? Sim ou não, Junião? Há divergências entre nós, das mais variadas, teológicas a começar, por exemplo. Mas a divergência nos leva a uma convergência. A convergência de que só Jesus é o dono da igreja. Acabou-se. Fuja, então, de igreja familiar. Né? Fuja, que é problema. Pode ter certeza que é problema. Vamos voltar para aqui. O cara nasceu no mesmo palácio do Herodes o Grande. Ele tinha todos os motivos para, das duas, uma. Ou seguir o repertório do seu pai, ou fazer diferente de Herodes o Grande. Você acha que Herodes o Grande, que mandou matar um bocado de criança, ele tinha uma aprovação do seu governo alta? O cara mandou Rodrigo matar todas as crianças de até 2 anos de idade. Saiu a pesquisa Ibope de Herodes o Grande. Você aprova ou desaprova o governo Herodes o Grande? Você acha que essa aprovação era alta? Ele governava a fio da espada. O pessoal podia até não falar, mas o sentimento era um sentimento de medo. Ele poderia fazer diferente do pai. Ele poderia abrir o palácio para a palavra do Senhor. Ele poderia abrir o palácio para a obra de Deus. Mas para a Bíblia relatar que José teve medo e não quis ir para aquela terra e terminou indo para Galileia, tem coisa aí. Ninguém tem medo de um camarada que é bom, de um camarada que consegue fazer um governo que vai agradar ali pelo menos uma maioria de umas pessoas. Muito provavelmente para José sentir medo e ser direcionado a ir para a terra de Nazaré, é porque Arquelau era um bandidinho. Bandidinho. Era. Arquelau era tão cruel que José teve receio de voltar para a Judéia. Ele herdou o trono com ele e junto a violência. E junto com o trono, ele herdou o sangue. Literalmente. Correndo em suas veias e correndo no fio da espada. Isso nos leva a pensar sobre nossas crianças. Tive um pastor que dizia assim, ó, filho de crente não é crentinho. Pelo contrário, pode até ser cretino. Filho de crente tem que aceitar Jesus. Não, lembra da hereditariedade que eu falei? Não se passa salvação hereditariamente. Você passa valores. Você passa princípios. Você passa ética. Você passa aprendizado da palavra de Deus. Mas salvação, se os nossos filhos não encontrarem Jesus e forem transformados pelo poder que o Evangelho tem, cada um seguirá um rumo. E aí você pode se perguntar, beleza, eu vou para os céus, meu filho vai para o inferno, meu pai vai para o inferno, minha mãe, porque ela não serviu Jesus, e eu vou ficar com remorso nos céus. Não vai, querido. Porque lá nos céus, nossa mente será completamente transformada. E o sentimento que nós teremos é, Jesus fez justiça. Não há espaço para remorso nos céus. Não há espaço para arrependimento nos céus. Tem um louvor antigo que diz, né?
Nos céus não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, porque não precisa, pois todos são cheios de amor. Né? Acabou-se. Irei eu para a linda cidade. Eita, a igreja sabe. Jesus me dará o lugar. Com crentes de todas as idades, ali irei sempre louvar. Dos céus tenho muita saudade, da glória que lá hei de ver. Oh, que gozo será quando ver meu Senhor. Glória a Deus. É esses céus que a gente vai, não tem espaço para a gente se arrepender, ficar pensando, fulano não veio, fulano veio. Só há espaço para quando a gente estiver lá, ver os céus de glória, olhar nos olhos de Jesus e dizer, Senhor, o Senhor fez justiça. É isso, meu irmão. Ele teve a oportunidade de mudar um coração que era de pedra por um coração de carne, verdadeiramente transformado por Jesus Cristo, mas ele transpirava medo. Ele fazia as pessoas sentirem medo. E há pessoas com privilégios espirituais, nascidos na casa de Deus. Que grande testemunho é de alguém que diz assim, eu nasci na obra do Senhor e dela jamais me desviei. Às vezes a gente valoriza aqueles mega testemunhos, né? Eu era um bandidão. Jogava bola com a grande das pessoas dentro do presídio. Eu era da falange não sei o quê, do comando não sei das quantas. Tirava a maior onda. Mas olha que testemunho bonito. Eu nasci na igreja e de lá eu nunca me desviei. Que coisa maravilhosa. E a gente herda, ou deveria herdar, que privilégio grande. Eu não tive esse privilégio. Me converti aos 16 anos de idade. Mas quão eu queria ter acontecido isso antes, mas aí foi da forma que o Senhor quis, assim como foi da forma como o Senhor quis te encontrar no momento apropriado. E às vezes a gente não valoriza esse privilégio de estar no palácio, na obra de Deus, e permitir-se ser transformado pela sua obra. Herodes o Grande combatia a verdade. Herodes Arquelau governava por medo. Mas nós somos governados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos para o terceiro Herodes? Esse talvez é o mais conhecido depois de o Grande. Herodes Antipas. Antipinha. Marcos 6, 14 ao 29. Abre aí sua Bíblia, meu irmão. Esse é bandindinho também. Marcos 6. Já vou adiantando que ele é bandindinho. A partir do verso 14. Todos acharam? Posso dizer amém? Então partiu Jesus ali e foi para sua terra natal, na companhia dos seus discípulos. Opa, peraí. Acho que eu me enganei aqui. É 6,14, eu estava lendo 1, perdão. E essas notícias chegaram aos ouvidos do rei Herodes. Que notícias? Se você voltar alguns versículos anteriores aí, é que Jesus enviou os 12 em missão para pregar o evangelho. Porquanto o nome de Jesus já havia se tornado famoso, célebre. Algumas pessoas estavam comentando, João Batista ressuscitou dos mortos. Essa deve ser a razão pela qual, através dele, se operam poderes milagrosos. Entretanto, os outros alegravam, ele é Elias, ou alegavam, né? E ainda outros declaravam, ele é profeta, como um daqueles profetas do passado. Verso 16. Mas quando Herodes tomou conhecimento do que se comentava, exclamou, João, ele é João? Aquele João que eu mandei matar? Esse
É o que vocês estão dizendo que é Jesus? É esse o famosinho de Nazaré? É esse que está mandando gente até ir à frente no lugar dele para pregar o evangelho, expulsar demônios? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Vocês estão dizendo que ele é João. Eu preciso lembrar uma coisa a vocês. Eu mandei matar João. Sabe que outras palavras Herodes está fazendo? Esse é só mais um que eu vou matar. Esse é só mais um que vai morrer. Esse é mais um profeta que vocês estão dizendo que é João. E se eu matei João, que era a voz reconhecidamente profética, quem é esse Jesus aí? Prepara, porque o que é dele está guardado. E aí, se você continuar lendo, a história vai para um cenário que o mundo corrompeu. O mundo corrompeu uma cena quando a gente vai em Nova Jerusalém. Quem já foi aqui em Nova Jerusalém? Já foi lá assistir? Quando a gente vai na Paixão de Cristo do Recife. Do Recife Antigo. Antes era no Arruda, né? Né? Aí a Bíblia começa a relatar uma história que o mundo corrompeu e chama de o Bacanal de Herodes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe, apesar desse ser nojento e ter mandar João e ter consentido na morte de Jesus, nenhuma cena na Bíblia que remeta ao Bacanal de Herodes. Nenhuma. Essa cena na Bíblia não existe. Ela é uma cena criada artisticamente para fazer com que as pessoas sejam chamadas à atenção. Vamos ler essa cena? Aí você me diz, você sabe o que é um bacanal, né, gente? É uma orgia. Não existe essa cena, não aqui. Não existe. Vamos ler o que é que existe? A continuidade, depois que ele diz, João, a quem mandei decapitar, ressuscitou dos mortos. Verso 17. O próprio Herodes havia expedido as ordens para que prendesse a João, o acorrentasse no cárcere por influência de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão com o qual viera a se casar. Pois na ocasião, João havia admoestado Herodes. Não te é lícito viver com a mulher do teu irmão. E por esse motivo, Herodias o odiava e tensionava matá-lo. Contudo, não conseguia realizar seu intento. Porquanto Herodes temia João. E sabedor de que era um homem justo e santo, fazia o que com João? O protegia. E quando o ouvia, o que acontecia com Herodes? Ele ficava admirado. E a Bíblia diz que ele ouvia João com prazer. Finalmente Herodias teve a ocasião oportuna que ansiava. No dia do aniversário dele, de um bacanal para o aniversário tem um salto. No dia do aniversário, provavelmente teve bebedeira, provavelmente teve um bocado de coisa. Mas daí, para o Sultans of Swings, não teve. Não está descrito dessa forma. Você sabia que os Testemunhas de Jeová não comemoram aniversário? Porque eles relatam que o único aniversário presente na Bíblia é esse aqui, e isso é uma maldição. São uma seita. E aqui eu estou sendo bem apologético. São uma seita. Defendendo a fé cristã. Se você tivesse aniversário, o único pecado é se você não nos chamar. Nos chame para a gente comemorar junto com você. Não é porque um aniversário está descrito na Bíblia que isso é regra de ética ou de comportamento. Não tem absolutamente relação alguma. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais destacados, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galileia. E aconteceu que a filha de Herodias se apresentou dançando muito. Agradou Herodes e aos convidados. Aí você está lembrando da cena lá em Nova Jerusalém. Mas você não viu o nome bacanal aqui, não tem. Então o rei brindou a jovem, pede-me o que desejares, eu te darei. Sob juramento, lhe assegurou, se pedires metade do meu reino, eu te darei. Diante disso saiu a moça, consultou sua mãe, o que devo pedir, ao que ela recomendou, eu quero a cabeça de João o Batista. O nome de João não era João Batista, ele era o Batista, porque ele batizava. Sem demora, retornando imediatamente à presença do rei,
formalizou o seu pedido, quer a cabeça de João num prato. O pessoal diz que era um prato de prata, né? Até isso acrescentaram. Então, o que aconteceu com Herodes? Grande angústia sobreveio sobre o rei. Mas devido ao juramento que fizera e aos convivas que se reclinavam ao redor da mesa, não quis deixar de atendê-la, mandou, portanto, imediatamente um carrasco com ordens a executar João, trazer a cabeça, o executou e decapitou João na prisão. Trazendo a cabeça sobre um prato, a entregou à jovem e em seguida essa ofereceu à sua mãe. Assim que souberam do fato, os discípulos de João foram até lá, resgataram seu corpo e depositaram em sepulcro. Você percebeu que o evangelista está dizendo, lá no início, esse é Jesus, a reencarnação de João, aquele que eu mandei matar. Aí o evangelista vai lá e conta a história todinha, logo depois. Ele fez um parêntese gigante e contou que história é essa de que Herodes Antipas mandou matar João. Mas você percebeu que em vários momentos foi relatado que Antipas temia João, que ele ouvia João com prazer, mesmo sabendo do seu pecado, por estar com a mulher do seu irmão Filipe. A Bíblia diz que ele se angustiou com o pedido da menina. O pessoal diz que é Salomé. A Bíblia diz que é Herodias. Meu irmão, tu me inventa moda demais, velho. Meu amigo, se a gente não tiver cuidado, a gente é enganado, minha gente. A palavra está sendo clara aqui. Mas você percebeu isso? E existe, Tiago, muitas verdades que são aplicadas ao dia de hoje. É possível a gente gostar da palavra de Deus. É possível a gente ouvir a verdade e sentir até um prazer nessa verdade. Mas o nosso comportamento ser completamente antagônico à vontade de Deus. Diga misericórdia. O salmista diz assim, ó, a tua palavra eu escondi, guardada em meu coração. Só isso? Não. Com o propósito de não pecar contra ti. Não adianta nada conhecer a palavra, ter prazer na palavra. Oh, que palavra gostosa. Que palavra. E na segunda-feira, mandar decapitar o profeta. Não adianta nada se angustiar porque a palavra de Deus está sendo sufocada. Lá do outro lado do mundo, na janela 1040, que nem é mais 1040, dos irmãos perseguidos, a gente vê isso no nosso culto de missões, porque a perseguição está sendo ainda maior, e a gente sequer orar pelos nossos irmãos. Não adianta nada a gente se angustiar pelos irmãos passando fome no interior, lá em Inajá, para onde Lely vai, e não fazer absolutamente nada por isso. Aquela palavra só produzir a semente. Mas existem sementes que são lançadas em terras férteis e existem as mesmas sementes que são lançadas em terras infrutíferas. E eu declaro sobre a sua vida que a semente que é lançada sobre esse púlpito, ela produzirá fruto a 30, 60 e exponencialmente 100 por 1. A terra do seu coração, ela não pode ser infrutífera. Você não pode gostar da palavra, o Hernandes Dias Lopes prega muito bem, o Augusto Nicodemos prega muito bem, o Eliseu Rodrigues prega muito bem, e não querer viver a palavra de Deus. No final das contas, Herodes Antipas gostava do que ouvia, mas entrava por um ouvido e saía por outro, porque ninguém mata o profeta porque gosta da palavra. É possível amar os sermões e odiar o arrependimento. É possível gostar da atmosfera espiritual. Que atmosfera! E aí a serotonina, a adrenalina produz em nosso coração, em nossa mente, pensamentos psicodélicos, e a gente viaja, e a gente se derrama, e a gente cai no chão, e a gente chora, e a gente faz um monte de coisa, e tudo aquilo não passar de uma verdade na segunda-feira. Quando chegar a primeira luta espiritual, a gente bate de frente com ela e retorna.
E aí vem Herodes Antipas na relação com Jesus. Esse mesmo mandou matar João. Só que com Jesus, ele primeiro desenhou, né? Esse daí é o ressuscitado, é João ressuscitado. Mas em Lucas 23, do 6 ao 12, abre aí Lucas 23, diz que, a partir do 6, que ao ouvir isso, Pilatos quis saber se aquele homem era de fato galileu. Ao ser informado que a jurisdição era de Herodes, que Herodes Antipas, o terceiro, estando este naqueles dias em Jerusalém, enviou para ele. Assim que Herodes viu a Jesus, expressou grande satisfação. Olha, a gente vê Jesus e fica satisfeito, pois havia muito que desejava conhecê-lo. Tem gente assim na igreja que anseia conhecer Jesus. É bom, né? Mas vamos ver. Por ter ouvido falar da sua fama, tinha também expectativa de vê-lo fazer algum sinal. E de muitas maneiras questionava. Jesus, entretanto, nada lhe respondia. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com eloquência. Porém, Herodes, assim como seus soldados, fizeram com o quê com Jesus? A Bíblia acabou de dizer que ele admirava e queria conhecer Jesus. Mas o que Herodes faz com Jesus? Ridicularizava e zombava dele. Obrigaram-no a vestir com uma capa de aparente realeza e mandaram de volta a Pilatos. Naquele mesmo dia, olha o que aconteceu. Herodes e Pilatos, que eram inimigos, firmaram um pacto de reconciliação. Eu quero conhecer Jesus. A gente pode cantar isso. E virar um mantra. Eu quero conhecer Jesus. Herodes queria conhecer Jesus. Eu quero ver um sinal de Jesus. Eu tenho uma admiração por ele. A gente pode ter tudo isso por Jesus e ridicularizar Jesus. A gente pode ter tudo isso e zombar de Jesus. Herodes fez isso, gente. Você percebeu quão frágil é o argumento humano? Um homem que tinha admiração e queria conhecer Jesus, agora estava zombando de Jesus. E se aí um cristão que está na roda dos 6 Herodes não se policiar, ele vai cantar no domingo, eu quero conhecer Jesus, e na segunda-feira vai ridicularizar Jesus. E na segunda-feira vai zombar de Jesus. Diga misericórdia, meu irmão. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Porque será como a árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo o que fizer prosperará. Não são assim os ímpios, a palavra diz. Não são assim os zombadores. Não são assim os que vivem de aparência. Não são assim os que desejam apenas de boca para fora conhecer Jesus. Mas os bem-aventurados, os felizes, eles dão fruto na estação certa. Antipas exiguento. E ainda fez amizade com Pilatos. Os dois eram brigados. Mas o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Se juntaram e os dois consentiram na morte de Jesus. Você pensa que esse negocinho de, vou lavar as mãos, de Pilatos, colou, foi com Deus? Se não se arrependeu, e há tempo de ter se arrependido, vai visitar papai do chão. Agora, se arrependeu do seu pecado, e diferentemente de Judas, que teve remorso, se precipitou sobre um monte, aí, meu velho, já era para ele. Se arrependeu de verdade,
o Senhor Jesus o receberá. Herodes Filipe, rapidinho aí, meu irmão, Lucas 3, abra aí Lucas 3, 1 ao 3, diz que no 15º ano do reinado de Tibério César, época em que Pôncio Pilatos foi governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, Herodes Filipe, tetrarca da Galileia, tetrarca de Itureia e Tracônides, e Lisânias, tetrarca de Abilene, e Anás e Caifás, exerciam o ofício de sumo sacerdote. Foi nesse mesmo ano que João, filho de Zacarias, recebeu uma palavra convocatória do Senhor. Esse é o Herodes mais rápido, é o Filipe. É o mesmo Filipe que o Antipas tinha ficado com a mulher dele. E que João denunciara. E a Bíblia só fala essas duas histórias a respeito de Herodes Filipe. Primeira, que ele foi traído pelo próprio irmão e pela própria esposa. Segunda, que ele era tetrarca sobre Iruteia e Tracônides. Filipe aparece na Bíblia apenas como uma referência política. A vida dele não produziu impacto nenhum no reino, nem terreno, muito menos no reino celestial. E tem pessoas que estão na igreja e não produzem impacto nenhum. E eu não estou dizendo para você ser relevante, pegar um microfone, isso aqui é uma porcaria, minha gente. Tanto faz. Não é isso, não é sobre cargo, é sobre ter relevância no reino de Deus. E relevância no reino de Deus é servir ao Senhor, servindo as pessoas. Relevância no reino de Deus é orar pelas pessoas, é interceder pelas pessoas. É ter uma vida no altar e buscar a palavra de Deus. Que nós não sejamos, então, como esse quarto Herodes, o Filipe, que é apenas mencionado, mas é água de salsicha. Não, água de coentro. Não fede nem cheira. Você não foi chamado para ser não fede nem cheira dentro da igreja, irmão. Você não foi chamado para ser água de salsicha na igreja, irmão. Você não foi chamado para ser água de coentro na igreja. Você foi chamado para ser homem e mulher de Deus dentro da igreja. Amém? Aí chegam os dois últimos. Já lá em Atos. Abra aí Atos 12. Estou terminando. Porque tem cedo, Senhor. Atos 12. Herodes Agripa. Primeiro. E toda vez que um governante tem o nome primeiro, é porque provavelmente vai vir um segundo, pelo menos depois. Dom Pedro, se não tivesse Dom Pedro II, não precisava ser Dom Pedro I, né? É lógico apenas. Não precisa nem saber de matemática. Atos 12, a partir do verso 1. Eu não vou ler todo, eu iria ler todo se eu tivesse tempo, mas eu vou deixar como lição de casa para você. Vou ler só o primeiro versículo e o segundo, que diz que naquela mesma ocasião, o rei Herodes, não está dito aí, mas é Agripa I, mandou prender alguns que pertenciam à igreja, com o objetivo de maltratá-los. E matou a Tiago, irmão de João, por execução a fio de espada. Herodes Agripa I aparece em Atos no capítulo 12. E a Bíblia diz que ele perseguia a igreja, que ele mandou matar o primeiro discípulo, Tiago, maior. Esse daqui é Tiagão, irmão de João. O primeiro discípulo assassinado por amor ao evangelho foi Tiago. E a palavra de Deus diz, nos versículos posteriores, que ele mandou prender Pedro. E tem outra coisa que diz sobre ele. Diz que ele sentia aprovação do povo com a perseguição sobre a igreja. O ibope dele deu muito alto. Porque ele estava perseguindo o que no início era uma seita do judaísmo. Mas não era. Era a verdade revelada através de Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus? Só que essa mesma passagem do capítulo 12 diz que de maneira sobrenatural um anjo apareceu no cárcere e livrou Pedro da prisão. Para quem não acredita, eu acredito nisso, viu?
Um anjo entrou no cárcere e livrou Pedro da prisão, meu irmão. Não teve poder terreno que fosse maior do que o poder da esfera espiritual, que é o do nosso Senhor. Vê, o cara perseguiu a igreja, matou Tiago, mandou prender Pedro. Você acha que um cara desse pode fazer uma coisa pior? Pode. Esse é misiguento. Abre aí, versículo 20 ao 24. Capítulo 12, 20 ao 24. Herodes estava tomado de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Todavia, eles haviam promovido uma reunião e buscavam uma maneira de serem recebidos em audiência por ele. Havendo conquistado o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, pois dependiam das terras do rei para obter alimentos para sua família. Assim, no dia marcado, Herodes Agripa I, vestindo trajes majestosos, assentou-se no trono e proclamou um discurso ao povo. Então a multidão começou a gritar: Ele que é um Deus. Eita! Eis que é um Deus e não um simples mortal que nos fala. Mas considerando que Herodes não ofereceu glória a Deus, no mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu e ele morreu comido de vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a espalhar-se por toda parte, multiplicando-se. O cara matou Tiago, perseguiu a igreja, prendeu Pedro. Ele não morreu por nada disso. No dia que ele se entrou no trono, e o povo disse assim: Ele é Deus. Um anjo o tocou. E os bichos começaram a comer Herodes Agripa em carne viva. E ali mesmo ele morreu. Só que a palavra diz que a palavra do Senhor continuava sendo pregada em toda parte, confirmando aquilo que está descrito, que céus e terra passam, mas a sua palavra subsiste eternamente. Não queira tomar, enquanto cristão, o lugar de Deus. Tem um corinho de fogo que faz, né? Vai ser comida de bicho. E se fulano não se converter, vai ser comida de bicho. Já ouviu isso? É, só quem já foi do reteté, rapaz, que já ouviu isso. Quem já ouviu aqui? Olha aí, tá vendo tu? É daí que vem esse corinho. É daí. Tem pastor querendo tomar o lugar de Deus. Diga misericórdia. Eita, ali vai o homem de Deus. Ali vai o próprio Deus. Se ele não estiver na igreja, não tem culto. Se a presença dele não for real, se o abraço dele não for sentido, se eu não tocar na sombra das suas vestes, é o mesmo que não ir para o culto. Para com isso, irmão. Estava errado o povo que deu glória a Herodes, e estava Herodes errado por aceitar a glória que não era dele. Sabe aquela máxima? Deus não divide sua glória com... Pior do que perseguir a igreja, prender Pedro e matar Tiago, foi querer ser Deus. O último que queria ser Deus foi enviado do céu para cá, e agora o mundo jaz o maligno. Último Herodes, irmão, glória a Deus. Agripa II. Na minha concepção, esse é o pior que tem. Abra aí. Atos 26. Você percebeu que se a gente não tiver cuidado, Herodes está aqui dentro? Com pequenos detalhes, com pequenas ações, querendo ser Deus, sufocando a palavra de Deus, sendo irrelevante. Está mais perto do que a gente imagina, gente. Paulo está pregando o evangelho. E por pregar o evangelho, ele é apresentado a alguns governantes. Ele é interrogado por Cláudio, por Félix, pelo Sinédrio, ou seja, Anás e Caifás, por Festo, até que ele chega a Herodes Agripa II.
Então Agripa, dirigindo-se a Paulo, declarou: é permitido que faças uso da palavra em tua defesa. Em seguida, Paulo fez sinal com a mão. Obrigado. E começou a sua defesa. Ó rei Agripa, considero-me abençoado por poder estar hoje em tua presença. Paulo é inteligente, viu? A fim de verbalizar a minha defesa contra as acusações dos judeus. Especialmente, Agripa, porque tu és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por esse motivo, eu rogo-te paciência. Paulo não colocou a Agripa II em situação de Deus. Só disse, olha, você é letrado, tenha paciência. E aí Paulo começa a falar. Herodes, vê só. Os profetas predisseram a respeito de Jesus. Herodes, deixa eu te dizer, eu mesmo fui perseguidor da igreja. E agora eu estou sendo perseguido. Em resumo, Paulo falou isso. Pula aí, para o versículo de número 27. Aí Paulo pergunta assim para Herodes. Agripa II, acreditais os profetas, eu sei que você crê. Eita, Agripa II é diferente. Ele acredita nos profetas. Paulo sabia que ele cria. Então o rei Agripa ponderou. Na minha versão diz assim, ó. Crês tu que em tão pouco tempo podes persuadir-me a converter-me em um cristão? Em outras versões, diz assim, talvez esteja na tua Bíblia. Por pouco você não me convenceu a me fazer um cristão. Quem está assim na sua Bíblia? Tem alguém que está assim? Na de Aquila está. Por pouco você me persuadiu a me fazer um cristão. Está assim? Você entendeu a gravidade disso? Paulo disse, você acredita nos profetas. A resposta de Agripa foi, por pouco eu não era crente. Por pouco eu não sou seguidor desse Jesus, ó. Por um pouquinho eu não sigo essa palavra. É possível acreditar nessa palavra e ser quase crente. Só que quase crente é um total condenado. Você pode dizer isso comigo? Um quase crente é um total condenado. Você não é quase crente, você é cristão, meu irmão. Você não é quase santo, você é santo, santo, separado para a obra do Senhor. Diga glória a Deus. Você conhece a verdade, e ainda que não seja todas as escrituras, você reconhece que Ele é o teu dono. E Ele não é meio dono da sua vida. Ele é total dono da sua vida. Esse é o mais perigoso. Sabe da verdade, reconhece a verdade e diz assim, quase eu me converto, quase eu sou crente, sabe? Não, mas eu tenho ética, eu tenho um bom comportamento. No presídio tem um bocado de gente com bom comportamento, inclusive diminuindo a pena. Olha, vê só falta, sabe o quê? Eu verbalizar, sabe? Mas no meu coração, eu já aceitei. Mas a palavra diz que é preciso confessar os seus pecados diante dos homens. Um Herodes combate a verdade com violência. O grande. Arquelau endurece-se diante da verdade. Antipas tem prazer na palavra, mas não muda. Filipe, água de coentro. Agripa, primeiro, rouba a glória de Deus. Agripa, segundo, quase crente. E do lado oposto, nessa roda, está eu e você, seguidores de Jesus Cristo. O que é que a gente faz? A gente ouve o Evangelho e não combate o Evangelho. A gente não endurece o coração. A gente não apenas ouve. A gente dá frutos para o Senhor. Nós não buscamos a glória
para nós. E nós não ficaremos no quase. Vou repetir para você. Nós não ficaremos no quase. O povo de Israel ficou no quase. Moisés ficou no quase. Viu a terra assim, ó. Eita, a terra é boa mesmo, viu? Mas não entrou. Se perdeu? Não, foi salvo. Mas por uma desobediência, ter ferido a pedra, ao invés de ter tocado nela, foi punido. Porque Deus faz justiça. Quando o Senhor raiar das nuvens, Tati, nós não ficaremos no quase. A Bíblia diz em Filipenses que todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Só que tem uma coisa que uns vão ficar no quase e outros vão viver plenamente. Uns serão chamados para o reino ouvindo do Senhor. Vinde para o reino do Filho do meu amor. E os que ficaram no quase vão ouvir assim, ó. Apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Você foi quase crente.